Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o livro de Números. Passando por suas páginas, conhecemos melhor a história do povo de Deus entre a libertação e a entrada na Terra Prometida. E hoje nós vamos estudar os capítulos 33, 34, 35 e 36, finalizando o nosso estudo. No vídeo que vem, vamos fazer um apanhado geral com os pontos principais do livro de Números. Mas antes, invoquemos a Santa Trindade para que esteja conosco nesse estudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta última parte, a nona parte do livro, nós já vimos a Guerra Santa de Madian. Guerra Santa é quando Deus é envolvido na guerra e ele toma parte. Ele que faz a guerra. Nesta guerra tem uma participação especial de Deus, já que nenhum guerreiro é morto, e as mulheres que levaram os israelitas a cometerem idolatria perdem a vida, separam-se. Depois você tem a divisão da Transjordânia, onde duas tribos, a de Rubem e de Gade, rompem a unidade, falando, vamos ficar aqui, vocês vão para lá e continuem. E depois eles voltam junto com o grupo, já que todos saíram escravos e todos devem ter, com a colaboração de todos, a posse da terra. Aí, começando o nosso estudo de hoje, no capítulo 33, nós vamos ver as etapas do Êxodo. Este capítulo 33, sobre estas etapas do Êxodo, ela traz alguns elementos do livro de Êxodo, outros de Levítico e outros ainda de Deuteronômio. Porém, muitos nomes são elementos novos. Alguns, inclusive, que se você for procurar bem no mapa, não dá certo, porque vai ser um zigue-zague danado. Então é um texto que a gente fala bem tardio, mas que é interessante para uma leitura. Para nós, é importante que esse povo, ao peregrinar 40 anos no deserto, teve possibilidade de aprender conceitos novos para não cometer as injustiças que existiam no Egito e nem nas cidades-estados de Canaã. Então, todo o capítulo 33 é esta peregrinação pelas diversas etapas que compõem esse êxodo. Vale a pena uma leitura. Já no capítulo 34, nós temos as fronteiras de Canaã, ou seja, a delimitação geográfica daquilo que vai ser a terra, que condiz muito com aquilo que existia como fronteira no século XIII, quando o povo saiu do Egito como escravo. Também vale a pena uma leitura. No capítulo 35, nós temos a parte dos levitas. Os levitas também precisam sobreviver. Eles são responsáveis pelo culto, mas precisam ter subsistência garantida. Aí é designado cidades para eles. As 6 cidades-refúgios que nós vamos ver logo a seguir, e aqui ainda fala em mais de 40 cidades, o que é bastante exagerado, porque naquela região toda não deveria ter tantas cidades assim. Talvez pequenos vilajejos. Então, do versículo 1 até o versículo 8, a parte dos levitas. E depois, no versículo 9 até o final, no 34, algo muito interessante. A cidade-refúgio, que nós já vimos antes. Mas, o diácono, o que é essa cidade-refúgio? Era costume naquela região de que quando uma pessoa cometesse um crime, pela lei de Talião, ela deveria receber o mesmo mal que fez. Então, se ela matou alguém, ela deveria ser morta. E as cidades-refúgios são para aqueles que cometem um crime sem querer se refugiar lá, até a morte do sacerdote principal, aqui chamado de sumo sacerdote, mas que só o sumo sacerdote só vai ser depois da reestruturação do templo, na volta do exílio. Aqui, o sacerdote principal. Aqui vai dizer bem claramente o seguinte, que serão escolhidas cidades-refúgio, 3 antes do Rio Jordão e 3 depois do Rio Jordão. Essas cidades ficarão para os levitas, já que era costume nas cidades onde tinha templo, as pessoas que se refugiavam nos templos não serem pegas pela lei de Talião.
Mas aqui deixa muito claro que somente os crimes cometidos sem intenção. Por exemplo, no versículo 20, se o homicida empurrou a vítima com ódio a fim de atingi-la, lançou-lhe um projeto mortal, ainda que se, por inimizade, a esmurrou de modo mortal, aquele que a feriu deverá morrer. É um homicida que o vingador de sangue matará quando encontrar. Então vamos ver. Vingador de sangue é aquele que é responsável por fazer a justiça. É alguém da família ou da própria sociedade que não vai deixar impune quem cometeu um crime. O grande problema é a impunidade e ninguém pode ficar impune. Então existe o vingador de sangue. Agora, no versículo 22, contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem inimizade, ou se lançou contra ela algum projeto sem procurar atingi-la, ou se, sem haver, deixou cair sobre ela uma pedra própria para matar e disto resultou sua morte, embora não tivesse contra ela nenhum ódio e não lhe desejasse mal algum, a comunidade julgará, segundo estas regras, entre o que feriu e o vingador de sangue, e salvará o homicida da mão do vingador de sangue. Ou seja, essa pessoa poderá se abrigar na cidade refúgio. Isso é muito interessante, gente. O crime cometido com premeditação, punição. Um crime cometido sem premeditação, sem querer, não tem a punição. Em um outro trecho vai falar que se você pega o machado, coloca ele para trás e o ferro do machado cai e fere alguém e o mata, essa pessoa não pode morrer, porque foi um crime sem querer. Na nossa lei também tem isso hoje, a questão do dolo, a questão da intencionalidade. Então, aqui no final vai ter algo muito interessante no versículo 33. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Quando você pega a história de Caim e Abel, quando Caim mata Abel, Yahvé fala assim: ouço a terra clamar pelo sangue do seu irmão. Então aqui a mesma coisa. O sangue de uma pessoa profana a terra. E a impunidade gera mais violência. Então tem que haver punição para os infratores. A cidade refúgio é para quando o crime é sem premeditação, sem querer. Já no capítulo 36, nós temos a herança da mulher casada, que já vimos ao estudarmos o capítulo 27, porque o capítulo 27, a continuidade dele é no 36. Então nós não vamos olhar porque já estudamos. E assim a gente termina o nosso estudo dos 36 capítulos do livro de Números. Um livro muito bonito, que fala de recenseamento, mas que ensina muito sobre a pedagogia de Deus. Como que Deus ensina e como que Deus é justo e santo. No nosso próximo vídeo, para encerrarmos o estudo do livro de Números, faremos uma coletânea das partes mais importantes. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para junto estudarmos a Sagrada Escritura. Paz e bem a todos!